Olá, tudo bem? Hoje a gente vai discutir mais uma proposta de tema aqui no TOR, Treinamento e Oficina de Redação, a proposta que você elaborou, enviou para que eu corrigisse na semana passada e nessa semana nós vamos resolvê-la. Proposta de tema muito interessante. Sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Olho na tela, pessoal. Proposta de número 3, proposta das mais relevantes aqui para a gente, hein? Dentro do cenário de educação, envolvendo aí o homeschooling ou educação domiciliar. Dixon, o que eu faço quando eu de fato for para redação discursiva? A primeira coisa é você identificar aquele nosso enunciado padrão da nossa banca, composto aí por um texto motivador, como você já sabe. Comando ele vai dividido em duas partes. Vamos também assinalar aqui a temática, o tema. Legal, professor? Onde estão os tópicos? Estão aqui. Eu coloquei em slides diferentes, por isso vale frisar que a gente tem em uma tela, você tem uma parte do enunciado e na outra tela você tem os tópicos. E aí nós temos 3 tópicos, T1, T2 e T3, tópicos A, B e C. Tranquilo? Antes mesmo de você começar a fazer a redação em si, a elaborar a redação, é interessante que você identifique essa estrutura porque ela pode nos ser útil. Toda essa estrutura é interessante para a gente. Um tópico pode ajudar na resolução do outro, o texto motivador pode te auxiliar bastante no sentido de compreender um pouco mais acerca do tema, e é muito relevante que você interprete a temática palavra por palavra. E claro, o próprio comando, como a gente já vem fazendo. O comando ele pode esconder alguma informação, então você dá uma olhada lá nele. Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do tema a seguir. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então, obrigatoriamente, você tem de abordar os tópicos. O comando aqui veio padrão, não escondeu nada. Então, vamos para o tema. Educação domiciliar. Apesar de não ser regulamentada no Brasil, é defendida por algumas autoridades. A gente nota aqui que a ideia geral é essa, é a ideia mais ampla. A IG, a ideia geral, a ideia mais ampla. Educação domiciliar. Só que ele já fala aqui para você que não é regulamentada no Brasil. Professor, eu nem sabia disso. Ele já te dá uma noção bem interessante relacionada à educação domiciliar, educação em casa ou homeschooling. É defendida por algumas autoridades. E ele fala que algumas autoridades defendem, mas a gente já sabe que não há regulamentação ainda no Brasil. Vale destacar que não só é regulamentada, como está proibida por uma liminar, por uma decisão liminar do STF. Então, o STF, por meio de liminar, proibiu a prática do homeschooling. Legal. Informação relevante aí pra gente. Então, por meio de liminar, o STF proibiu a prática do homeschooling. Seguinte, a gente vai agora interpretar os tópicos, vamos fazer a interpretação desses caras aqui, todos eles estão ligados ao tema, que é homeschooling, como você sabe. Características da educação domiciliar. Perceba, ele quer que você fale sobre as características, mais de uma. Então aqui, basicamente, você vai trazer o conceito, vai explicar o que é conceito, vai trazer de fato características, como se caracteriza o homeschooling. É isso, a educação domiciliar? Basicamente é isso. Mais de uma característica. Controvérsias sobre a educação domiciliar. Então, mais de uma. O que é controvérsia? Algo controverso é algo que tem mais de uma opinião, mais de um lado. É algo que é motivo de polêmica, que há pontos favoráveis e pontos contrários. Dixon, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um de cada lado aí, um aspecto favorável, um aspecto contrário. Aqui eu acho interessante que você traga pelo menos 2 de cada. Pelo menos 2 aspectos de cada um, 2 aspectos favoráveis, 2 aspectos contrários. É melhor. Por quê?
Porque aí o padrão da banca, ainda que ele não traga um dos itens que você assinalou, pode ser que ele traga o outro que você assinalou lá no seu texto. Você entende? Quando você tem 2 itens de cada, você tem mais chances de combinar sua resposta com o padrão da banca. Legal. Tópico 3. A escola como direito e base para a vida do cidadão em uma democracia. Então, a escola como direito e como base. Olha que coisa importante. Como direito. Então, aqui é claro que ele está falando direito à escola, envolvendo aqui a própria educação em si. Para a vida do cidadão em uma democracia. Perceba, então, que ele quer que você fale da escola como direito e como a base para a vida do cidadão em uma democracia. Tá vendo aí? Então, qual a relevância da escola na formação cidadã do indivíduo? Lembra da questão da democracia? A gente já debateu isso aqui no TOR e vamos debater em outros temas também. Essas perguntas que nós fizemos e tudo isso aqui faz parte da interpretação. Na verdade, fazem parte, né? Porque é muita coisa. E agora, a gente vai fazer a leitura atenta do texto motivador de maneira tal que a gente destaque aquilo que for imprescindível para a resolução do nosso texto. Vamos lá. Apesar de ser pauta prioritária pelo governo Bolsonaro, aqui mais adequado seria esse texto ter utilizado aqui, né? Apesar de ser pauta prioritária do governo Bolsonaro. A educação domiciliar, ou homeschooling, ele já fala aqui para você, o homeschooling é rejeitado por cerca de 8 de cada 10 brasileiros e brasileiras. O achado vem da Pesquisa Nacional Educação, Valores e Direitos, coordenada pelo SEMPEC e pela Ação Educativa, e realizada pelo Datafolha e pelo Centro de Estudos de Opinião Pública, CESOP Unicamp, em março. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é o seguinte, ele já fala, isso aqui é a mesma coisa, fala que é rejeitada, né, por 80% aí da população. E aí o que nós temos aqui? Só vou fazer essa correção aqui, apesar de ser pauta prioritária do governo. Ok? Esses textos de internet vêm todos bem mal escritos. O achado vem da pesquisa nacional, já falamos sobre isso. Continuando, das 2.090 entrevistas de 130 municípios, 78,5% disseram discordar da ideia de que pais devem ter o direito de tirar seus filhos, filhas da escola e ensiná-los em casa. Então tá aí, praticamente 80%. Posso usar esse dado lá no meu texto? Pode. É bom você não usar o mesmo valor, coloque aí cerca de 80%. Pode ser? Pode, não tem problema. Agora lembre-se de trazer a fonte, é obrigatório citar a fonte. Além disso, 9 em cada 10 pessoas concordam que as crianças devem ter o direito de frequentar a escola mesmo que seus pais não queiram. Então 90% das pessoas acham isso aqui. Para Romualdo Portela de Oliveira, diretor de pesquisa e avaliação do SEMPEC, boa parte da população ainda desconhece esse debate, o que por si só é um dado importante. O que eu acho positivo e que me surpreendeu é o número de pessoas que acham que as crianças têm que estar na escola independentemente da vontade. Olha que legal, isso aqui está certinho. Independentemente da vontade, aqui não pode ser independente. Independente é um adjetivo, uma qualidade, uma característica. Independentemente é um advérbio, está certo. Da vontade dos pais. Ele mostra que, de alguma maneira, a ideia de que a escola é um direito da criança está contemplada. Olha que legal. Explica. Muito bacana o texto. Agora, a gente já tem uma belíssima noção das controvérsias envolvendo o tema, e isso tudo pode auxiliar a gente. Lembre-se de que todos os tópicos estão atrelados, um tópico está atrelado ao outro. Então é importante que você também faça essa correlação. Ele já fala para você que é um tema controverso aqui no tópico 2. Então, ó, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. E o texto motivador já ajudou a gente no sentido de trazer algumas características, de falar basicamente o que é a educação domiciliar. O nome já te ajuda. Ah, não sei nada. Então aqui, educação domiciliar. O mínimo que você podia falar se você não sabe nada do tema, fazendo essa interpretação, chegar e falar que é quando a criança é educada no domicílio, é educada em casa. Ah, mas eu não sei por quem. Pelo menos fala isso,
que você já garante alguma coisa no tópico. Então não tem dessa história, eu não vou redigir porque eu não sei sobre o tema. Não existe isso. A gente vai tentar fazer alguma coisa naquele tópico que você não sabe muito, desde que você interprete bem, que você use informações do texto motivador, que você use as informações dos tópicos. Legal? Isso é muito importante. Aí ele vem e fala aqui, ó, vamos lá, características da educação domiciliar. O que que a gente pode colocar aqui? Como o conceito, como se caracteriza. Então vamos colocar aqui, o homeschooling. Por que que eu estou colocando isso aqui? Para você saber que a gente vai utilizar aspas quando nós tivermos um estrangeirismo. Legal? Tem dúvida na palavra? Volta lá, vê como é que se escreve. Então, entre aspas aqui, dá uma olhada lá. Posso colocar educação domiciliar? Pode, no texto inteiro não tem problema. Mas se você quiser ir revezando, coloca homeschooling e vai revezando ali educação domiciliar ou educação em casa também. Então, vamos colocar aqui o seguinte. É uma modalidade de ensino que pode ser aplicada na educação básica do Brasil. Calma, tem mais coisa. Professor, não é só isso não, calma. Que pode ser aplicada. Por que, Dixon? Pode. Porque isso ainda está em votação. Aplicada na educação básica do Brasil. O que mais que eu posso colocar aqui? Está em discussão, em debate, poderia ser. Cuidado se você não sabe como se escreve discussão, com esse dígrafo, com 2 S's, tem gente que vai e escreve discursão, achando que vem ali do verbo discursar, da palavra discurso. Não é. Legal? Vem de discutir, é diferente. Daí, fique atento aí. Se você não tenho certeza se é assim, utilize outra palavra, está em debate. Legal? Está em discussão no Congresso Nacional. Aqui a gente tem de ser bem rápido. O que mais que a gente pode colocar aqui? Bom, então vamos lá. Aqui. A gente pode colocar o seguinte. Método. Então, ó, método, forma, modalidade, tudo isso pode te ajudar bastante para você não ficar toda hora, essa prática, né? Então, essa prática, essa modalidade, tal método, para você não ficar toda hora homeschooling, educação em casa, educação domiciliar, aí você vai modificando. Método que defende o ensino em casa. Ensino em casa, isso aqui é o mais básico. Supervisionado pela família. Na verdade, pode ser supervisionado pela família, pode ser também ministrado pela própria família, pode ser o pai, a mãe. Mas aqui a gente vai colocar de uma forma geral. Supervisionado pela família, então a família pode contratar um professor para dar aula em casa para os seus filhos, né, para um grupo ali de parentes ali, de crianças que fazem parte daquela família. Em lugar do ensino escolar, em vez do ensino escolar tradicional. Basta só ensino escolar. Legal? Então, eu ensino em casa em vez do ensino escolar. A família decide. O que a família decide aqui? A questão dos valores, né? Os valores a serem repassados. Os valores da educação. E a família fornece ainda ensino personalizado, de acordo com as dificuldades e também ali os pontos fortes dos seus filhos ou do seu filho, de uma forma mais individualizada, para seus filhos ou para o filho aluno, generalizando. Lembre-se do hífen. Aí aqui o filho vai ser aluno. Aqui nós temos o seguinte,
atenção aqui, a atenção ao aspecto intelectual, mas não só o intelectual, não é só o ensino em si, o ensino da matéria, o ensino formal, mas também os aspectos, também a formação, né, o aspecto intelectual, a formação do caráter, aos valores e as virtudes repassadas aos filhos. Eu vou deixar só desse jeito aí. O que mais que a gente tem? Aqui a gente deixa desse jeito, lá a gente vai complementando quando a gente estiver fazendo o nosso rascunho. E agora, vamos lá, controvérsia sobre educação domiciliar, pelo menos 2 de cada. Vamos trazer aqui o seguinte, contrários, aspectos contra. O que a gente pode citar nos aspectos contrários aqui? O que a gente pode colocar é o seguinte, faz parte de uma briga ideológica, de uma bandeira defendida, de uma bandeira ideológica ou de uma bandeira defendida por uma corrente ideológica conservadora. Querem excluir as crianças da escola. Para essa corrente, a escola pode ser até tóxica ou ainda pode ensinar valores os quais não são aí os defendidos pela família conservadora. Veja só. O que mais que a gente pode colocar aqui? Então, aspectos contrários. Então, esse é o primeiro aspecto contrário. Então, aqui, vamos colocar aqui 1. 2. O que a gente pode colocar aqui como aspecto contrário também? Bom, pode precarizar ainda mais a educação brasileira. A escola tem inúmeras dificuldades, inúmeras. Ainda mais a educação brasileira. Não faça isso aqui no texto, isso aqui é só para a gente ser rápido aqui, viu? Educação brasileira. A escola tem inúmeros problemas, inúmeros obstáculos, mas eu tenho certeza de que a escola é o melhor lugar para a criança estar. Professor, eu não tenho essa certeza. Eu adoro o homeschooling. Bom, então você está fazendo um concurso aí para entrar na rede de ensino escolar tradicional, né, na rede de ensino tradicional, mas você é contra a rede de ensino tradicional. Não, eu não sou contra, eu só prefiro que a família ou eu prefiro eu mesmo ensinar os meus filhos. E como é que você vai dar aula? Fala para mim. Não, meu marido que vai ensinar. Bom, não funciona muito bem assim, né? Vamos aqui para os aspectos favoráveis. Então, a favor, o que nós temos aqui? A favor, o que a gente pode citar? Quem defende o homeschooling diz o seguinte, as escolas, como o texto motivador já falava para a gente, não promovem os mesmos valores da família. Eu nem vou colocar essa história de família tradicional aqui, porque isso é
uma lenda, né? Professor, a família tradicional, qual o problema dela, da família conservadora? Não vou nem falar nada, isso aí é uma questão de ideologia. Mas vamos para cá. Claro que a família tem seu valor, evidentemente, não é isso que eu estou falando aqui. Mas todas as famílias são unidades que vão criar bem os seus filhos, aí não há dúvidas disso, desde que as pessoas sejam pessoas com moral, que as pessoas sejam pessoas decentes, que as pessoas sejam educadas, não há dúvida disso, independentemente do arranjo familiar. O que mais? O que a gente pode colocar aqui? As escolas não promovem os mesmos valores da família, as escolas possuem ensino desatualizado, ineficiente e, segundo eles, esse modelo também é desestimulante. Metodologia ultrapassada, você pode trocar as palavras, mas basicamente é isso aqui. Legal. Agora a gente vai para o tópico 3, a escola como direito e base para a vida do cidadão em uma democracia. Então se liga aí que ele está falando isso aqui, ó, em uma democracia, direito e base para a vida de um cidadão em uma democracia. Quando a gente fala de cidadão, a gente está falando aí da questão envolvendo os direitos individuais e coletivos, o artigo 6º também, que fala dos direitos sociais, que fala lá da educação, e a escola está nesse esquema aqui. Sabe por quê? Porque a escola é o locus, é o local. Pode usar local sem o menor problema. Se for usar locus, que significa local, entre aspas, lembre-se sempre disso. É o locus onde se pratica, esse onde está correto porque é o local, ok? Onde se pratica a educação. E educação de qualidade, diga-se de passagem. Ah, mas não é assim em todas as escolas. Eu sei. Há muitas dificuldades, né? A gente sabe disso. É o local onde se pratica a educação. Então, falando aí de democracia, educação, a qual é direito de todos. Individual e inalienável. Embora seja social também. Inalienável. Sabemos disso. Conforme estabelecido lá na CF 88. CF 88. No artigo 6º, para ser mais específico. Então ele está perguntando o seguinte, a escola como direito e como base. Então por que é um direito de todo mundo? Está lá, é um direito, a escola é um direito, está previsto aí nesse documento jurídico, mas a gente pode colocar, tem a LDB também que fala da escola, que fala da educação e em diversos outros documentos, docs jurídicos. Diversos outros documentos jurídicos. Dispositivos jurídicos também você pode utilizar. Legal? Então vamos lá. Escola como direito e como base. Então por que é uma base? Por quê? Por que é a base na vida desse cidadão? O que ela faz? Então a gente vai literalmente falar aqui da responsabilidade da escola, o que ela tem de fazer. O ensino escolar, já que é esse debate aqui entre o ensino domiciliar e o ensino escolar. O ensino escolar cumpre muito mais que a mera função de transmissão de conhecimento. Então vai além disso daí. Possui função cidadã.
Ele não quer essa história? Olha lá o que o tópico está pedindo. Função cidadã. Ou seja, de formação do aluno para a sociedade, de socialização desse cara. A escola tem que socializar o conhecimento, mas ela deve socializar o aluno também. De formação do aluno para a sociedade, para a convivência em sociedade, para ganhar aí a sociedade. Então, falando aqui da escola como base aí para a vida do cidadão, é o ambiente em que o estudante em que o aluno, em que o discente não repita toda hora o aluno, legal? Exerce suas primeiras relações sociais. Concordam? Com certeza. Que mais? Falando aqui da função ainda da escola. A escola prepara o aluno para exercer atividades essenciais da vida cidadã, essenciais para o seu desenvolvimento como ser humano, como ser humano. Vamos aqui. T1 está lá em cima. T2 está ali. E aqui nós temos o T3. Vamos direto para a proposta de solução. Você tem aqui o padrão de resposta que eu preparei para você. Eu sempre ressalto que nós temos aqui um rascunho. Legal? O rascunho é o momento em que você usa DDD 4, cuja palavra-chave é argumentação. Você conecta as informações que estão lá no roteiro de forma lógica, de forma sequencial, de forma coesa. Neste modelo, eu preparei 4 parágrafos. Esquema bem tradicional, em que nós temos a abordagem do T1 no segundo parágrafo, do T2 no terceiro e do T3, o tópico 3, no quarto parágrafo. Vale frisar que esse cara aqui, ele foi abordado, T3. Como tópico e como conclusão. Dixon, por quê? Porque aqui ele já pediu o papel da escola. Você está vendo aí que o debate, essa polêmica entre a eficiência da educação domiciliar e a eficiência da educação tradicional, da escola em si. Você está entendendo? Então, escola é a solução para todo mundo. Professor, mas é mesmo? Claro. Você vai fazer prova para o time, para entrar no time da SCDF. Você acha que o padrão de resposta vai falar que a educação tradicional ela é ruim, que na verdade a educação domiciliar é melhor do que a educação tradicional? Não, claro que um padrão de resposta jamais vai falar isso. Ele vai trazer a controvérsia lá, mas ele sempre vai levantar mais a bola para educação tradicional. Sério? Claro. Com certeza, aqui eu te ensino a passar com nota máxima. Ah, mas eu não penso assim. Esqueça isso. Faça o que eu estou pedindo para você para a gente alcançar a nota máxima. Então entenda isso. A gente vai se posicionar se isso for solicitado para você aqui. Não houve uma solicitação específica da banca em que você tenha de se posicionar se você é a favor ou contra. Mas se a banca determinar isso,
a gente vai se posicionar favoravelmente, porque o padrão possivelmente vai trazer isso. Embora a banca permita a controvérsia, é melhor que você esteja do lado aqui do ensino formal, da escola. Legal? Tranquilo. Vamos então para a nossa introdução. O que a gente tem aí na introdução? Em face do cenário atual, vírgula obrigatório. Por quê? Começou com preposição, traz a informação que está anexada à preposição, isso indica a ordem direta, vai ter de fazer vírgula logo depois. Fica claro que a educação domiciliar no Brasil é uma questão de preocupação pública, em virtude das mudanças que a educação domiciliar pode provocar no ensino. Logo, faça imperioso, faça obrigatório, mandatório, atentar para alguns aspectos, cuja abordagem ocorrerá a seguir. Que legal. Professor, explica aí pra gente aí esse modelo de introdução. Tá aqui a ideia geral, o tema. Aquela parte mais geral do tema tá aqui. E o resto, professor? O resto é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V. Fácil, né? Fica claro que o tema no Brasil é uma questão de preocupação pública em virtude de alguma coisa. Logo, faça imperioso atentar para alguns aspectos cuja abordagem ocorrerá a seguir. Lembre-se de que isso aqui também deve ser modificado. Em virtude de alguma coisa. Nesse caso, eu coloquei aqui que em virtude das mudanças que pode provocar no ensino. Bacana, poderia ser das mudanças que pode provocar na sociedade? Até poderia. Então você vai utilizar esse modelo. Esse modelo de introdução aqui, como todos os outros, tem de ter até 5 linhas. Legal? Nesse caso, introdução sem tópicos. Para você que tem uma letra maior, eu sugiro que você diminua um pouco a sua letra. Mas mesmo diminuindo você tem algum problema, mesmo se diminuindo você tiver algum problema, use essa introdução aqui que ela é um pouco menor que as demais. Ela tem umas 4 linhas aí, ela vai ficar com umas 4 linhas porque ela não tem a abordagem dos tópicos. Tranquilo? O que é obrigatório em uma introdução? Tá aqui a ideia geral. É obrigatório na introdução. Os tópicos não são obrigatórios, eles são facultativos. Agora a gente vai para o segundo parágrafo em que nós temos a abordagem do tópico 1. O ensino domiciliar, ou homeschooling, ficou aqui entre aspas, como a gente já havia ressaltado, estrangeirismo. É uma modalidade de ensino que pode ser aplicada na educação básica do Brasil. Então ele pediu características, ele não pediu só o conceito. Na verdade ele não pediu o conceito, mas o próprio conceito ajuda a explicar aí, ajuda a trazer as características. E aí, a gente acabou de trazer uma característica, aplicada à educação básica no Brasil. Pode ser aplicada. A proposta está em discussão no Congresso Nacional. Tá vendo aí que eu estou usando ordem direta? Comecei aqui com ordem direta, estou aqui com ordem direta também. Você vai ver que eu usei ordem direta em outros momentos aqui. Ah, legal. É interessante? A ordem direta, ela é bem interessante para você conectar as partes do texto, desde que você deixe isso bem coerente. Tranquilo? Gosto muito desse cara aqui, ó. Trata-se de, quando eu estou conceituando alguma coisa, trazendo características ou objetivo, eu uso esse cara. Falo, a educação trata-se de método, é bem legal. De educação que defende o ensino em casa, supervisionado pela família. E aqui, ó, ficou entre vírgulas, um aposto. Em vez do ensino escolar. Posso colocar tradicional? Pode, mas o ensino escolar, ele é, de fato, tradicional. Por isso que eu não coloquei. Fica meio redundante. Nessa metodologia, a família decide os valores da educação e fornece um ensino personalizado para o filho-aluno, lembre-se do hífen, com preocupação não só quanto ao aspecto individual, ó, quanto ao, mas também quanto à formação, olha o paralelismo, à formação do caráter dos filhos, aos valores e às virtudes repassadas. Que legal! Valores e virtudes repassadas. Aqui, repassadas concordou com virtudes, mas poderia ser também repassados, uma concordância aqui geral, para concordar com valores e com virtudes. Mas a gente fez uma concordância por aproximação, concordando com o último termo aqui no feminino plural, que é virtudes. Tópico 2 no terceiro parágrafo. O homeschooling é alvo de críticas por parte de inúmeros especialistas, os quais sustentam, que ele faz parte, o homeschooling. Por quê? Porque basicamente a única coisa que a gente citou aqui no masculino, a gente está se referindo ali ao sujeito principal, legal? Faz parte de uma bandeira defendida por uma corrente ideológica. Ressalto que bandeira
poderia ter vindo aqui entre aspas. Por quê? Porque aqui é uma metáfora. Ah, mas isso é obrigatório? Na verdade, hoje em dia, para a prova discursiva, a gente considera que muitas dessas palavras que a gente utiliza de forma mais metafórica, a gente não precisa colocar entre aspas. É o caso, por exemplo, de você falar que, por exemplo, o Banco Central injetou milhares de dólares na economia brasileira. Então ele não pegou uma seringa e injetou ali com a seringa, entende? No entanto, as bancas hoje entendem que essas metáforas aí, mais usuais, elas de fato não precisam ser grafadas entre aspas, mas poderia ter vindo. Defendida por uma corrente ideológica conservadora, cujo foco é excluir, olha, cujo concorda com foco, sempre com o cara que vem depois dele, embora ele se refira ao elemento que vem antes dele. Então, cujo foco é excluir, foco de quem? Dessa corrente ideológica. É excluir as crianças do ambiente escolar. Para eles, então para esses especialistas, a tendência é que o ensino domiciliar gere uma precarização ainda maior da educação brasileira, que poderia ser na educação, da educação também está certo, os dois. As duas regências aqui serviriam. Em contrapartida, ou seja, por outro lado, de outro modo, vírgula obrigatório. Os defensores dessa modalidade, aqueles que defendem o homeschooling, alegam, então os defensores alegam que as escolas não promovem os mesmos valores que a família, além de utilizarem, então as escolas utilizarem modelo de ensino pouco eficiente, desestimulante e desatualizado. Essa vírgula aqui está totalmente errada, não existe. Então, modelo de ensino pouco eficiente, vírgula, desestimulante e desatualizado. Então, essa vírgula aqui está fora, viu? Não há essa vírgula aqui, estava errado. De ensino pouco eficiente, desestimulante e desatualizado. Então, havia um erro ali. Continuando aqui, quarto parágrafo. Finalmente, mesma coisa que por fim, mesma coisa que portanto, por último. Vale dizer que a escola, como locus onde se pratica educação, aposto aqui entre vírgulas e locus eu já havia falado que deve vir entre aspas, uma vez que se trata aí de um estrangeirismo da língua latina. Então vale dizer que a escola é um direito de todos, individual e inalienável, conforme estabelecido na Constituição Federal e em diversos outros dispositivos jurídicos. Assim, vírgula obrigatória, colocou uma conjunção conclusiva no início de um período, vai fazer vírgula depois dela. O ensino escolar, para não falar escola, cumpre muito mais do que a função meramente de transmissão de conhecimento. Ele tem função cidadã. O tópico pedia isso. Sempre volte ao tópico. Deixa eu ver se eu estou falando do que ele quer. Para a vida do cidadão, tá vendo? De formação do aluno para a sociedade, tendo em vista que, poderia ser pois aqui também, ó, mesma coisa que esse tendo em vista aqui, pois é nesse ambiente que o estudante exerce suas relações sociais iniciais. É a escola que prepara o indivíduo para exercer outras atividades para além da sala de aula, as quais atividades serão fulcrais, serão essenciais, primordiais para seu desenvolvimento enquanto ser humano. Bem legal. Fechamos aqui uma ótima estrutura, um texto com uma argumentação perfeita, nota máxima. Fechamos o debate deste tema muito relevante. É claro que esses não são os únicos argumentos que você pode utilizar para essa proposta. É isso, a gente se vê na próxima semana. Tchau!